Edição às 10 na TSF com Nicolau Fernandes. O Marítimo perdeu na Luz por 3-0. Todos os golos foram marcados na primeira parte do encontro. O primeiro foi um autogolo de Luís Martins, aos 34 minutos. 2 minutos depois, o Benfica aumentava a vantagem através de Jonas, que também fez o terceiro golo no final da primeira parte. O treinador do Marítimo diz que a equipa sai de cabeça erguida. Daniel Ramos gostou mais da segunda parte deste jogo. Infelizmente nós vamos para um intervalo com o resultado que não queríamos e sentimos também que foi extremamente penalizador para aquilo que nós estávamos a procurar fazer. É evidente que o domínio foi concedido e nós sabíamos que ia ser extremamente complicado jogarmos o jogo pelo jogo contra o Benfica. Tentámos retirar os espaços, tentámos controlar o jogo interior, procurámos ser agressivos no sentido de sairmos nos contra-ataques. De certa forma fomos conseguindo fazer. Gerimos alguns momentos importantes do jogo, conseguimos meter algum gelo. E os minutos foram passando e infelizmente aqueles 2 golos deitaram por terra toda a nossa estratégia e um 3-0 mesmo em cima do intervalo, numa bola parada, fez com que o resultado, digamos, o vencedor tivesse encontrado, se bem que mesmo iria ser extremamente complicado recuperar de 2 golos. Contudo, uma segunda parte onde houve coragem da nossa parte, falámos ao intervalo que iríamos jogar o jogo pelo jogo, iríamos ver também, iríamos ter um teste para nós na procura de jogarmos mais cara a cara com o Benfica. Acho que fizemos uma boa segunda parte, demonstramos também a nossa valia e saímos daqui de cabeça levantada, independentemente do resultado. Os parabéns aos meus jogadores porque fizeram aquilo que eu quis, tivemos infelicidade, fomos também felizes, podíamos ter tido outro resultado quanto a mim e o jogo ter sido ainda mais emotivo, mas não conseguimos. Mesmo com este resultado, o Marítimo demonstrou que tem qualidade. O 6º lugar, diz Daniel Ramos, não é por acaso. O Benfica garantiu a manutenção da liderança no campeonato. O técnico da Luz diz que sabia que não era um jogo fácil, mas os jogadores souberam responder. Rui Vitória acrescenta que o resultado peca por defeito. Nós na divisão da partida dissemos aquilo que vínhamos. Iria ser um jogo difícil, fundamentalmente para o Marítimo. E foi, entramos de uma forma determinada, fizemos um jogo de qualidade, fizemos 3 golos, tivemos mais bolas para fazer que não concretizamos, mas foi um jogo que chegámos, dissemos que queríamos ganhar, começámos a circular, começámos as situações a surgir. O Marítimo a ter muita dificuldade em sair para o ataque, não teve muitas, quase oportunidades de entrar na nossa área e, portanto, quando assim é, ficamos satisfeitos. Pena é não termos, na realidade, materializado mais algumas oportunidades e mais algumas bolas que tivemos a sair para o ataque, que dava ainda mais outro colorido, mas fica uma vitória, que era aquilo que queríamos, uma vitória, jogo ganho, mais um arrumado, já falta menos um. Tínhamos que saber, acima de tudo, como é que tínhamos que desbloquear. A equipa do Marítimo até apareceu mais baixa no campo do que eu esperava, baixou-se muito em termos das suas linhas e ficou muito perto da sua área, mesmo na procura do contra-ataque, e nós fomos circulando a bola, faltou nessa altura um bocadinho mais de velocidade, mas as situações foram desgastando o adversário e os espaços também foram surgindo e depois os jogadores acabaram por materializar essas oportunidades. Mas não nos podemos esquecer que é uma equipa que tem feito um campeonato fantástico, que está com o Daniel que está na 6ª posição, que tem subido, mas que chegou aqui, que nós fomos fortes, fomos superiores, chegámos, que era também aquilo que nós queríamos e que dissemos que íamos fazer e fizemos. Jogo importante, na sequência daquilo que aconteceu na semana passada, mais uma vitória e fica a faltar menos uma. O Benfica prepara-se agora para a próxima jornada, visita o Sporting, a equipa da Luz soma 71 pontos, mais 4 do que o Futebol Clube do Porto, que joga logo fora às 8h30 com o Braga. O Marítimo mantém a 6ª posição, que deve dar acesso à Liga Europa, com 44 pontos, mais 5 do que o Rio Ave, que joga com o Lanterna Vermelha, o Tondela. Na 2ª Liga, o União joga fora com o Sporting B, mesmo depois da última derrota em casa. O treinador da equipa da Madeira diz que o União continua com o mesmo objetivo, ou seja, alcançar o 3º lugar. Mas Jorge Casquilha quer vencer este jogo, mas sabe que não vai ser fácil. Sim, eu costumo dizer que a cara de quem perde nunca é a mesma que de quem ganha. E esse é o nosso trabalho, voltar a dar confiança ao grupo, fazê-los acreditar que perdemos uma guerra, mas não perdemos a batalha, que continuamos com objetivos bem definidos para o resto da época
e enquanto for possível vamos acreditar que podemos lutar pelo terceiro lugar. Portanto, neste momento a nossa pressão passa por defender o nosso quarto lugar e, se possível, chegar ao terceiro lugar. Todas as equipas B são complicadas, muito mais neste momento o Sporting, vem de uma sequência também de 8 jogos que não perde, alterou o treinador, também meteu alguns jogadores que numa primeira fase da época não jogaram e está muito mais forte. E jogando em casa é lógico que é um adversário que nos vai criar imensas dificuldades. Agora, o nosso pensamento não foge aos jogos anteriores, que vamos ao Alcochete para discutir o jogo e, se possível, ganhar. O Sporting B União da Madeira está marcado para logo às 4 da tarde. Os fiéis não podem ficar indiferentes e insensíveis ao sofrimento. Na celebração de Sexta-feira Santa, na Catedral, o Bispo da Diocese afirmou que a paixão de Cristo e todo o mistério pascal permanecem vivos no coração da história. António Carrilho pede aos cristãos que tenham um coração compassivo. Em todo o tempo e lugar, nos sofrimentos, medos, adversidades e incertezas, somos iluminados pela luz da Páscoa, morte e ressurreição do Senhor, porque Deus está conosco na superação dos limites da nossa própria natureza. De facto, podemos reconhecer o seu coração trespassado no seu corpo místico, a Igreja, e na família humana em geral. Perante as imagens de sofrimento, o discípulo de Cristo não pode ficar insensível ou indiferente. É necessário, pois, cultivar um coração compassivo, sensível à dor dos irmãos que sofrem. Os fiéis não podem ficar indiferentes ao sofrimento. O Bispo da Diocese diz que a Igreja Católica privilegia o serviço aos mais fracos e excluídos. António Carrilho fala, em concreto, dos desempregados e marginalizados da sociedade. No seu humanismo, a Igreja privilegia servir e acompanhar, com particular solicitude, o clamor dos mais fracos, famílias com graves dificuldades, desempregados, marginalizados e excluídos da sociedade, idosos abandonados, doentes em fase terminal, cristãos perseguidos por causa da sua fé, vítimas das guerras que matam e aumentam a violência e a fome. A paixão não terminou no Calvário. Jesus continua a sofrer em cada irmã ou irmão que sofre. Nos caminhos deste mundo, são muitos ainda aqueles que experimentam ao vivo os sofrimentos de Jesus e solicitam a nossa solidariedade, atenção e amor concreto. Então, todos somos chamados a ser verdadeiros cireneus desses irmãos que sofrem, testemunhando a alegria da fé, a coragem da esperança e a força do amor. O apelo do Bispo da Diocese do Funchal, no dia em que os católicos celebram a paixão e morte de Cristo, continua a haver sofrimento, por isso pede a intervenção dos fiéis. O Corpo de Vigilantes da Natureza interceptou um indivíduo que estava na apanha da Lapa, na Reserva Natural Parcial do Garajau. Esta reserva natural localiza-se a leste do Funchal e tem uma extensão de aproximadamente 6 milhas entre a Ponta do Lazareto e a Ponta da Oliveira. A área protegida estende-se entre a linha da Praia-Mar e a batimétrica dos 50 metros a sul ou, em caso de dúvida, nunca antes dos 600 metros da costa. Segue-se agora então um processo para averiguar as circunstâncias e as consequências desta atividade proibida em reservas naturais.